Por fim, em testes Q², quando nós rejeitamos a hipótese nula, aí a pergunta que fica para respondermos seria, né, onde que existem as grandes diferenças entre os valores esperados e os valores observados? Né? Então, que categorias ou combinações de categorias que apresentam, né, então, o valor, né, observado na amostra tão distante, né, ou significativamente distante, estatisticamente falando, do valor esperado. Vamos usar o exemplo que nós usamos lá para tabelas, no vídeo de tabelas de contingência. Nós não realizamos o teste, nós vamos realizar aqui e vamos proceder então com a análise de resíduos. Tá? Então, aspectos relacionados à saúde do motorista de ônibus de determinada empresa estão sendo estudadas. Né? Foram, né, feitas, né, aqui, duas observações com relação ao motorista. Né? Então, cada motorista recebeu uma recomendação de manter ou melhorar o seu estado de saúde e a linha, o tipo da linha em que ele atua também foi registrada. Então nós já tínhamos a tabelinha lá, né, de contingência. Tá? Nos 225 motoristas foram observados. Nós exploramos, né, rapidamente percentuais por linha e percentuais por coluna. O que nos chama a atenção aqui ou que nós podemos verificar quais das categorias nós pegamos percentuais por linha. Né? O total geral, a percentual geral, né, é dado aqui. E a pergunta que a gente pode fazer se nós olharmos agora por categoria, quais das categorias seguem mais ou menos o padrão geral? E qual que, né, ou a proporção de recomendação, ignorando o tipo de linha? Tá? E a mesma coisa a gente pode pensar em termos de proporções por colunas. Né? Nós temos aqui as proporções de motoristas, né, que atuam em cada tipo de linha. Será que há diferença se nós levarmos em conta a recomendação a manter e a melhorar? Então, isso são coisas que nós vimos lá. Todas as vezes que houver diferença, essas grandes diferenças entre si, né, e principalmente com relação ao geral, nós vamos dizer que as variáveis são associadas. Então, tanto trabalhando com percentuais por linha quanto por colunas. O que nós temos aqui então para aquele problema, né, procedendo o teste, então temos tabela superior, frequências observadas, tabela inferior aqui as frequências esperadas, né, calculada a frequência esperada, né, lembrando o total da linha vezes o total da coluna dividido pelo total geral. Aqui no centro, então, temos, né, na parte superior, temos as duas frequências observadas e esperadas, né, esperadas sobre H0, né, sobre independência nesse caso. E a tabela 3 aqui mais no meio, nós temos então cada parcela da soma, né, para a nossa estatística Q², né, o valor observado menos esperado ao quadrado dividido pelo valor esperado. Nossa que estatística, né, Q calculado igual a 6,98, né, 99 aproximadamente. E aqui nós temos então um valor tabelado, nós temos para 5% de significância. O número de graus de liberdade aqui nós temos 3 categorias para uma variável e 2 para outra. Então o número de graus de liberdade é 3 menos 1 vezes 2 menos 1. Então temos graus de liberdade 2. Tá? E o valor tabelado 5,99. Então, valor calculado maior do que o valor tabelado. Nesse caso, então, a gente diz que rejeita H0. Ou seja, então, ficamos com a afirmação de que as variáveis, né, x e y, nesse caso aqui o tipo da linha e a recomendação, elas não são independentes, não devem ser independentes, né, ou devem possuir uma associação, devem estar associadas. E aí, então, que vem a pergunta, né? A primeira delas seria quais níveis da variável x estão associados com níveis da variável y, né, e qual é a direção? Né? Eles foram observados, né, uma frequência superior à esperada ou numa frequência inferior? Tá? Então, lembrando aqui, a associação direta ou positiva, né, quanto maior o valor da variável, está, né, associado com o aumento da outra variável, e aqui a associação inversa ou negativa significa que o aumento, né, de uma variável aqui está associado com a diminuição de outra. Bom, a análise dos resíduos, então, ela está baseada na quantidade chamada resíduo. Então, para cada combinação de variável, para cada categoria, né, cada combinação de categorias de variáveis, então a gente pode calcular o valor esperado, o valor observado menos esperado, dividido pela raiz do esperado, que nada mais é do que a raiz quadrada de cada parcelinha da soma da estatística Q². Então a gente chama de resíduo. Tá? Eles nos indicam então a direção da associação, né, e mais ou menos a magnitude dessa associação.
Só que para a gente, enfim, saber se elas ainda, né, quais dos resíduos seriam significativos, né, ou significativamente, estatisticamente significativos, então a ideia seria proceder a um teste da hipótese, onde a gente vai padronizar os resíduos. Então aqui nós estamos indicando, né, que na parte da esquerda aqui, que o resíduo, né, menos a sua esperança, que nesse caso é igual a zero, dividido pela seu desvio padrão, segue uma distribuição Z. Temos uma expressão aqui para variância, né, para a estimativa da variância de cada resíduo. Então, cada resíduo, ou cada categoria ou combinação de categorias, nós vamos, né, calcular aqui a sua variância. E aí, então, nós, né, usando uma regrinha, por exemplo, a 5% de significância, cada resíduo que tiver o seu, né, resíduo ajustado, então, né, que vai ser o resíduo dividido pela raiz da sua variância. Toda vez que o módulo desse resíduo for maior do que 96, a gente vai dizer que a associação ali daquela combinação de categorias ou daquela categoria vai ser significativa, né, significativamente aqui distante do valor esperado, né, observado do esperado. Então a gente pode proceder para nosso problema. Então temos frequências observadas, esperadas, né, os valorzinhos aqui de resíduos, a direção dos resíduos. Então toda vez que observado maior que o esperado, resíduo positivo. Quando observado menor do que o esperado, resíduo negativo. Então já vemos que temos dois valores grandes aqui de resíduos, um positivo e um negativo, né, para a linha comum, é o que nos chama a atenção. Padronizando, então para padronizar cada resíduo a gente precisa calcular variâncias, né? Então temos lá uma tabelinha também para variâncias, e aí por fim então temos variâncias dos resíduos, os próprios resíduos, e aí por fim resíduos ajustados. Tá? Bom, aqui os resíduos que estão na linha comum, que nós já tínhamos mais ou menos percebido, né, que seriam as maiores distâncias, eles estão em vermelho, que são os únicos significativos. Tá? Então, para esse problema aqui, né, os valores maiores que o 96 seriam significativos a 5%. E, por exemplo, se nós vamos olhar aqui a categoria, né, o tipo comum, né, que recebeu a recomendação a melhorar a saúde, então significa que a categoria a melhorar está associada positivamente com a linha comum, tá? Significando que os motoristas da linha comum possuem uma associação de maior frequência com essa recomendação, ou seja, foram observados mais motoristas nessa categoria do que se esperaria, sob independência, tá, das duas variáveis. E o contrário, né, analogamente, então a recomendação de a manter está associada negativamente com a linha comum, né, ou seja, essa categoria recebeu menor frequência do que seria esperado, certo? Bom, isso nós já conseguiríamos ver, nós falamos ali, né, quando falamos sobre proporções, né, então a linha comum aqui, se formos olhar as proporções por coluna, nós temos as maiores distâncias sempre na linha comum, né, do que em relação às outras categorias. Assim como, se nós olharmos aqui o padrão geral para motoristas que foram recomendados manter a saúde, a linha comum também teve, né, o percentual de motoristas que foram recomendados muito inferior aqui ao padrão geral. E o contrário, né, quem tem que melhorar a saúde foi um pouco maior do que se esperaria no geral, ignorando a variável tipo de linha. Então era isso. Tá? Então nossa análise posterior à rejeição da hipótese nula chama análise de resíduos, e aqui fechamos testes Q quadrado.